Olá pessoal, tudo bem com vocês? Amigos do grupo, amigos do YouTube, eu espero que tenham se divertido bastante neste domingo, né? Aproveitado sábado e domingo, feriado prolongado, com o o dia, dia 7, né? Caiu na quinta-feira, muitas pessoas foram para a praia, se aproveitaram bastante, né? É, Vamos lá, deixei alguns pontos aqui do índice, né? Para nova semana que está começando, né? Pontos importantes que eu acho que são importantes para a gente poder operar nessa próxima semana que vai começar, né? Deixa eu só ajustar aqui, enquanto eu vou ajustando aqui a posição aqui. Vocês podem, por favor, ajuda aí a gente aí, dá um like aí, né? Dá um like no vídeo. Quem não é inscrito, por favor, se inscrevam, né, no canal aí. Dá uma força pra gente continuar produzindo esse conteúdo, né? Para todo mundo, né? Que precisa do conteúdo, né? 170. Coloquei aqui alguns pontos, né? Ah, Primeiro índice, né? A gente teve essa semana, uma semana mais curta, né? Semana de 4 dias, né? Porque quinta-feira foi o feriado, né? Não podemos operar. A segunda-feira também foi ruim, porque foi o feriado dos Estados Unidos, né? E o mercado ficou bem parado nesses dias, né? Então a gente teve segunda, terça e quarta-feira ruins, quinta-feira foi feriado e a sexta-feira também bem fraquinha, né? Com pouco movimento, né? Ultimamente é normal ver esse tipo de gráfico, né, sendo formado, né? Gráfico pequeno assim, né? Com pouca movimentação, 500 pontos aproximados, né? Bem diferente daqueles gráficos antigos, né? Que a gente conseguia operar com 1.000, 2.000 pontos, né? Variação percentual de 1 a 2%, né? E dava chance para a gente fazer bastante dinheiro no mercado, né? Agora, quem está fazendo bastante dinheiro realmente, né? Quem está conseguindo fazer algum dinheiro é o pessoal que está fazendo scalper, né? Ou seja, com 100, 150 pontos, abre a operação, 100 pontos depois está saindo já, abrindo a operação com muitos contratos, né? Para o iniciante é difícil fazer esse tipo de operação, né? Porque tem que ser uma operação rápida, o stop bem ajustado, bem calculado, né? E o ponto de entrada também tem que ser bem calculado, né? Depois eu vou colocar aqui para vocês algumas estratégias, né, que eu uso, né, para entrada e saída, né? Estratégias para iniciantes, né? E eu também uso essas estratégias analisando o dia, né? A semana, como está indo, né? Às vezes a gente não tem chance de conseguir pegar movimentos longos, né? E fazer 1.000, 2.000 pontos num dia, né? Então a gente tem que apelar para operações de scalper mesmo, né? Operações curtas, né? Entrando e saindo rápido, né? 3, 4 vezes ao dia já é o suficiente para bater a meta diária, né? De pontos, né? Eu sei que a meta de cada um é diferente, mas a gente ainda tem aquela, né? Sempre aquele, né? Ou seja, a meta de pontos, né? De 200 a 300 pontos diários, ou mesmo a meta financeira, né? Que tem pessoas que R$ 50 por dia está bom, tem pessoas que querem ganhar mais, 200, R$ 300. É claro que o risco aumenta, né? Porque você está posicionado, vai ter que ficar posicionado mais tempo ou mesmo fazer mais operações ao dia. Então vamos lá, índice futuro, né? Como eu disse, a semana está bem devagar, né? A semana que passou, né? Esse mês inteiro, né? O mês de agosto foi ruim também, né? Bem parado, né? Depois daquela queda enorme que eu inclusive avisei, né? Nos 124 mil pontos, né? Aqui em cima a gente ia começar a cair, né? E tava muito estranho, né? Foi uma subida assim, foi mais especulativa, né? Ou seja, os investidores estrangeiros empurraram bastante o mercado para cima, né? E de repente veio a queda, né? Dessa queda viemos com 13 dias diretos de queda, 2 dias de recuperação para novamente tomarmos mais alguns dias de queda, né? Então aí o mercado ficou parado aqui nessa área aqui, nessa zona aqui, né? Entre 120 mil pontos e 117 mil pontos, né? E sexta-feira a gente teve um dia já diferente, né? Que ele caiu mais ainda, né? Diminuiu o range, né? E foi lá para baixo. Ficou entre 115 mil e 116 mil pontos, né? Que isso preocupa um pouco, porque, né? Com a saída do capital estrangeiro,
a gente entende que os movimentos vão ser sempre menores, né? Das ações, né, do Bovespa, né? E fica mais difícil para a gente encontrar é, operações, né, para poder fazer um lucro maior, né, em pouco tempo, né? Às vezes a gente vai ter que ficar 2, 3 dias posicionados em ações, uma semana, um mês, para poder conseguir tirar algum dinheirinho. Estou vendo algumas operações, alguns estudos, né, nos ativos em geral, né? Depois eu passo as posições para vocês, né? O estudo que eu estou fazendo, né? Para vocês poderem acompanhar, né? Para ver se é bom para vocês ou não, né? Voltando para o índice, temos aqui 117.370, 380 pontos, né? Região, né? Sempre é uma região, né? Porque não dá para acertar até os centavos, mas região, né? 117.370 pontos seria o alvo mais próximo, caso ele venha fazer um movimento de alta logo na segunda-feira, né? Ele faça isso. E mais acima a gente tem os 118.770, né? E também os 120.160. Eu acho muito difícil chegar naquele ponto, né? Sendo que a gente já passou por, veio numa queda, né, nessa região de 118 mil para 116 mil pontos, né? A gente vem 3 dias caindo aqui, então provavelmente ele não vai chegar lá, né? Isso daqui vai ser meio difícil acontecer tão rápido, né? Então seria este ponto aqui, 118 mil e os 117.300, né? Para o lado para alta, né? Do índice futuro. Porém, aqui para baixo a gente já tem um alvo mais curto, né? 116.060, né? 116 mil pontos exatos, né? Região, né? E logo abaixo a gente tem os 114.500 pontos. Não queremos cair abaixo disso aqui, né? Abaixo dos 114 mil pontos. Lá a gente já vai direto para os 113 mil pontos, né? E abaixo dos 113 mil pontos, né? A gente vai entrar numa situação bem difícil, que são os pontos lá pro mês de maio, lá embaixo, né? Que a gente viu a Bolsa de Valores sofrendo bastante, né? Muita gente entrou em desespero devido às ações terem caído muito, né? Que foi lá para os 105 mil, 108 mil pontos, né? Então a gente não quer cair nessa região, né? A gente quer ficar aqui pelo menos entre os 116 mil e 120 mil pontos, né? Esperando, né? Formando esse zigue-zague e continue isso até o final do ano, né? Até a política monetária e outros, né? Acontecimentos políticos aconteçam para melhorar um pouco a nossa bolsa de valores, né? No geralzão, a gente está bem, assim, a gente olha os gráficos, né, e vê esse tipo de gráfico assim que forma esse rabicho, né, que é o doji, né, que fica metade para cima, metade para baixo, é um candle de indecisão, né? Ou seja, o dia começa em alta ou mesmo começa em baixa, devolve, vai até a alta e depois devolve e acaba fechando quase que no preço que ele abriu, né? Ou seja, ninguém fez nada, né? Ninguém fez dinheiro, né? Eles fizeram especulação para se posicionar, né? Assim, de forma assim, não arriscar muito, né? Ou seja, mesmo que o dia começou baixo, né? Começou caindo, né? Ele não conseguiu firmar para baixo e também não firmou para cima e acabou terminando o dia onde começou. A única coisa que o pessoal fez foi ajustar as posições, né? O preço médio. Para a próxima semana, eu pessoalmente tenho um viés já negativo, né? Creio que vai cair mais um pouco agora ainda, né? Mas espero que isso não aconteça, né? Espero que isso não aconteça, não, que a gente não venha parar aqui nos 114 mil pontos, né? Porque aí muitas ações vão começar a cair de preço também, vai demorar mais um pouquinho para a gente ver uma reação do mercado, né? Ainda mais agora que os gringos, né, os grandes investidores, eles estão fora do mercado, né? E se ele cair para essa região e tentar subir, vai demorar pelo menos mais um mês ou mais, ou 2 meses, né? Para a gente retomar, pelo menos nessa região de 116, 117 ou 118 mil pontos, né? Então, espero que amanhã seja um dia diferente, né? Mas a Bolsa de Valores, ela sempre vai fazer o que ele tem que fazer, né? Vai reagir, né? Às notícias, né? E também vai trazer para a gente o cenário, né? Atual, né? Então, a gente tem que apenas operar os espaços vazios, né? Vou colocar aqui no gráfico de 15 minutos para a gente analisar um pouquinho melhor, né?
como que foi a sexta-feira, né? Vocês podem ver, foi um gráfico muito difícil de operar, né? Deixa eu tirar essas linhas aqui que fica muito confuso, eu sei, né? A gente tentou achar topos e fundos, né? E claro, né? Teve os topos e os fundos. Porém, dentro desse topo e o fundo, né? O range foi muito curto, né? Na sexta-feira, né? Quase que não deu para operar aqui dentro, né? Quem é acostumado a fazer os scalpers, né? Abrindo com 5, 10 contratos, né? Conseguiu fazer algum dinheirinho na sexta-feira, mas mesmo assim vocês podem ver, né? Ele fez um rompimento para alta, né? Saiu primeiro, começou caindo o dia aqui, fez um rompimento para alta, né? Tentando mostrar um movimento de alta e logo devolveu para dentro da caixinha e ficou assim o dia inteiro, caindo e subindo, né? Enganando todo mundo aqui, né? Até chegou a passar um pouquinho os pontos aqui, quase 190 pontos, 200 pontos, mas logo devolveu também na outra vela de 15 minutos, né? Foi um dia bem difícil de operar, eu praticamente não fiz nenhuma operação na sexta-feira, né? Foi muito assim, devido ao feriado, né? Ele já amanheceu com um gap grande, né? Um gap alto aqui de 800 pontos. Pode ser sim que amanhã, segunda-feira, ele comece já com um gap, né? Para completar, né? Esse gap que foi formado aqui, né? Completar assim, faça um movimento de alta, né? Ou mesmo ele comece consolidando, porque segunda-feira sempre tem menos liquidez no mercado, né? Ele comece consolidando para depois, no final da tarde, fechar esse gap, né? Não necessariamente ele tem que fechar, né? Pode ser que ele feche, pode ser que não, né? Mas até lá a gente vai, né, observando o mercado, né? O que que ele vai oferecer para a gente. E isso foi a sexta-feira, né? Na quarta-feira a gente teve outros movimentos aqui. Eu vou apagar essa linha aqui, que já, né, não faz mais sentido, né? A gente já, né, tinha projetado feito algumas projeções de Fibonacci, porém já não fazem mais sentido, né? E a gente pode ver aqui também na segunda, terça e quarta-feira, né? Os movimentos também não foram muito grandes, né? A gente vê esse range muito curto, né? E muito difícil operar nessas regiões, né? Quando ele fica fazendo muito pavio, né? É bem difícil operar, tem que ser muito experiente mesmo, tem que acertar meio que na veia, né? Para às vezes pegar 100, 200 pontos só, né? Ou 400 pontos, né? Que é o caso dessa região aqui, que conseguiu fazer 400 pontos, né? E uma única operação no dia, né? Pegar 700, 800 pontos, porém logo em seguida devolver tudo, né? Se não tomar cuidado, você acaba devolvendo tudo que ganhou no dia, né? Então, aqueles movimentos longos, né, de 1.500, 2.000 pontos, né? Eles não estão acontecendo mais, né? Aconteceu aqui no dia, no dia 6 de setembro, né? Porém, logo, né? O mercado ficou parado por um tempo aqui, né? Por algumas horas aqui, quase 2 horas, 1 hora e meia, e depois consolidou nessa região aqui dos 118 mil pontos. Isso é muito difícil de operar, né? A gente tenta entrar, achar topos e fundos, tentar entrar na melhor região e acaba sendo estopado porque, né? A gente entende que se ele passou do ponto, né? Que a gente entrou e está chegando próximo ao ponto de stop, ele pode estopar e a gente acaba estopando, né? Mesmo deixando o stop um pouquinho longe, né, com 200, 300 pontos, né, às vezes acaba estopando, né, a operação e a gente fica de fora do mercado, né, do movimento principal, né, do movimento que dá mais lucro, né. Mas vamos lá, e assim vai ser a próxima semana, né, a gente vai especular um possível fechamento de gap, né, que é essa região, né, a partir de amanhã, né, segunda-feira, né, dia 11, né, de setembro. E também vamos tentar ver se realmente vai ter uma reação do mercado, né, para alta, né? Porque tem muitas ações caindo, né? E teremos o fechamento dia 15, teremos fechamento de opções, né? Tem que lembrar isso aqui também. Então é uma semana perigosa de operar, né? Geralmente quando é fechamento de opções, o pessoal não costuma mexer muito, né, o mercado. Na segunda e na terça tem os maiores movimentos e depois são os dias parados, né? Mas vamos ver, talvez possa ser uma semana diferente, né? Tem alguns dados para saírem, né? Como sempre, toda semana tem dados econômicos, né? Eventos econômicos. A gente tem que tomar cuidado com eles, né? Vou até colocar aqui para vocês verem aqui, né? Colocar na janela livre aqui, colocar um gráfico a semana atual, né? Começa a partir de hoje. Então a gente já tem gráficos, dados econômicos para sair, né? Colocar as de maiores impactos aqui, né? Somente, né? Alto impacto, né?
Então aqui a gente tem na quarta-feira, geralmente tem mais dados e na terça-feira também, né? Segunda-feira costuma ser um pouco mais tranquilo, né? E terça-feira também, né? Mas quarta, né? Segunda e quarta-feira, né? Serão os dados mais importantes, né? Então vamos. Opa, desculpa, tá saindo a semana, não é a semana atual, é a próxima semana, né? Ele está considerando o domingo como a semana atual, né? Mas na verdade, domingo já começa uma semana, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, terça-feira, né? A gente tem alguns dados aqui importantes, né? Na terça-feira. E também, logo em seguida, quarta-feira, com bastante dados econômicos para saírem, né? Muito importantes, importante, né? O índice de preços ao consumidor. Isso aqui mostra realmente como está os Estados Unidos, né? Vendas a varejo dos Estados Unidos também, vendas de varejo, né? E quinta-feira e sexta-feira temos os dados também, vendas de varejo e confiança do consumidor, né? E sexta-feira também teremos o fechamento das opções, né? Semana de opções, juntamente com bastante notícia na sexta-feira. Já na quinta-feira as opções são encerradas, né? E na sexta-feira elas são só exercidas. Então, muito cuidado com isso aí. Ao longo da semana eu vou conversando com vocês, lembrando isso aí para vocês, né? E basicamente isso aí para o índice, né? Opa, quase querendo abrir a posição aqui, não. E, e para o índice seria isso, né? Então os pontos que a gente tem aqui, né? Deixar no gráfico diário novamente, onde eu marquei 113 mil pontos, 114 mil pontos, 114.500 aqui na verdade, né? 116 mil e 116 mil pontos, 117.300, né? Que é o fechamento do gap, né? Que a gente vai tentar buscar, né? Esse fechamento de gap e 118.770, né? Esperamos que faça esse movimento de alta, né? Se a gente conseguir pegar esse movimento na segunda-feira logo, né? Esse movimento aqui, teremos 2.000 pontos de alta, né? Quase 2% aqui, né? Mas isso tudo vai depender do desenrolar do dia, né? Não vamos ficar enviesados, né? Pode ser que ele bata aqui, né? Feche o movimento com 1.000 pontos e fique nesse range o dia inteiro, né? Então, muito cuidado. Seria isso para o índice, né? O dólar, vamos lá no dólar, né? Dólar, a gente tem os pontos aqui, já meio que mostrando novamente uma força para alta, né? Passando, tentando passar os R$ 5, né? Bateu várias vezes aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes, 6 dias direto aqui, né? Batendo no 5.0 aqui, né? Que é um marco importante, né? A gente não pode passar desse valor aqui, né? É muito ruim, né? Que quando ele começa a passar dos 5, né? Ele vai para os 5,5, 5,30, 5,15 e vai chegando perto dos R$ 6, né? Isso seria muito ruim para a gente, né? O primeiro ponto que a gente tem aqui é o 5,065, né? Pode ser que ele venha a alcançar esse valor ainda na segunda-feira, né? Ou entre segunda e terça-feira, e também 5,15, né? Que seria um próximo ponto de alta, né? Espero que seja recusado novamente, né? A gente tem que esperar os eventos econômicos dos Estados Unidos. Se eles estiverem mal, é melhor para a gente o dólar acabar caindo. Mas o que está indicando aqui, houve um gap também nesse dia aqui, né? Então esse gap aqui tem quase 20 pontos. Eu espero que ele venha em direção para completar o fechamento desse gap, né? Se a gente pegar uma segunda-feira com fechamento de gap de 40 pontos, seria um ótimo, né, movimento para início de semana logo na segunda-feira, né? Caso ele não venha fazer isso, né? Não necessariamente ele é obrigado a fechar o gap, né? Mas se ele fizer um movimento contrário, o próximo ponto seria o 5,065, né? E 5,157, né? Que seria o ponto importante aqui, né? Do meu gráfico aqui. Eu sei que cada um vai plotar as regiões, né? A gente vai plotar mais aqui em cima, né? 5,21, né? Mas como eu quero fazer os movimentos mais rápidos, né? Eu acho que essa região seria uma região boa para fazer o trade, para reanalisar novamente o mercado, como que ele vai, né, funcionar, né? Assim sendo, o que que a gente vai fazer? Na segunda-feira já a gente acompanha o dólar, né, pela manhã e vamos ver se a gente consegue pegar esse, né, movimento de gap para queda, né, completar esse gap aqui. Caso não aconteça, né, novamente vai ficar difícil, né, porque a gente vê que nos últimos dias o dólar não tem andado muito, né.
Os pontos que ele anda são bem pequenos, né? Ele anda 20 pontos, né? Mas para pegar esses 20 pontos é bem difícil porque ele fica batendo a cabeça indo e voltando. Vamos colocar aqui no gráfico de 15 minutos para ver melhor o que está acontecendo aqui, né? Na sexta-feira, principalmente, vocês podem ver a quantidade de pavio que tem, né? Tanto para cima quanto para baixo, né? Ou seja, estopa a galera que entra com o stop curto, né? Aqui, se você não colocar pelo menos um stop de 10 a 20 pontos aqui, né? Você acaba ficando com sendo estopado, né, em regiões importantes. Por exemplo, se você entrou numa região dessa aqui, né? Colocar 4 5 pontos, né? Acaba sendo estopado com 6 7 pontos aqui, né? Então é muito perigoso, né? Às vezes a gente atrasa um pouco para entrar, entra um pouquinho atrasado e toma um stop, né? Ou seja, 7 pontos no mínimo era o stop do dólar, né? Para poder pegar um movimento de 10 pontos. E logo em seguida, né, ele fez essa esticada para o alto, rompeu o topo e logo que rompeu o topo ele devolveu na outra vela, né? Tudo isso aqui, ou seja, todo mundo que entrou comprado aqui achando que o dólar ia passar para alta, né? Tomou um stop aqui de pelo menos, vamos dizer aqui, de 8 a 9 pontos, né? Ou teve que sair aqui um pouquinho antes, né? Com 6 7 pontos, né? Então foi um dia bem ruim para operar, a sexta-feira, né? Esperamos que segunda-feira seja mais tranquilo a operação, né? Tínhamos até colocado aqui uma pequena tendência, né? Uma possível tendência, né, para o rompimento, né? Na quarta-feira, né? Para ver se ele ia romper e ele ia cair com força. Acabou não acontecendo o rompimento, né? Foi acontecer só logo no final da tarde e no começo da manhã de sexta-feira, né? Impossibilitou da gente entrar numa operação, né? Vocês podem ver que a semana inteira foi muito curto, né? O espaço de operação, né? Pode ver um dia desses aqui também, que foi, eu acho que creio que uma segunda-feira ou terça. Deixa eu ver. Aqui nessa região, né? Então vocês podem ver, ficou várias horas consolidado aqui, né? É bem difícil de operar, né? Eu sei que muita gente tomou stop, né? Muitos amigos que eu converso, né? Eles falaram, ó, não consegui ganhar dinheiro no dólar, né, essa semana, né? E realmente, infelizmente, acontece isso, né? Tem um dia ruim de operar, né? Nem todo dia é bom para operar. Como eu já havia dito, eu vou colocar algumas estratégias, né, para operar nos dias de longo, né? De longo, para conseguir mais pontos, né? E também os dias que a gente opera, né, em curto período de tempo, né? Para poder tentar pegar esses scalpers, né? Fazer os movimentinhos pequenos e tirando dinheirinho, né? Para mim, eu acho que pelo menos se você pega 10 pontos no dólar, de 5 a 10 pontos no dólar, né, no dia, né, indiferente da quantidade de contratos que tem, né, você posiciona, já é um dia bom, entende? Então, vamos entender que, né, se você conseguir fazer isso num dia já é o suficiente para, né, ir contabilizando para o final do mês, né? A gente sempre vê no mensal o que vai acontecer, né? No geralzão, a gente está vendo aqui que os fundos estão ficando maiores, né? Fez um fundo menor aqui, porém já no final da tarde fez outro fundo maior, né? E se a gente colocar no gráfico diário, a gente vê que ele, né, ele está só subindo, né? Formando novos fundos, né? Fundos maiores, né? Fez aqui fundos maiores, fundos maiores, fundos maiores e novamente fundos maiores, né? Ou seja, ele está em direção para alta, né? Espero que ele não suba tanto, né? Mas a gente esperar, a gente querer é outro negócio, né? O mercado vai fazer o que ele quer, né? Então é isso aí, gente. Fica aí minha pequena análise para o dólar e para o índice, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E consigam fazer alguma operação amanhã com a gente aí, tá bom? Qualquer coisa eu mando para vocês depois alguma novidade. Valeu, obrigado, boa noite, bom descanso para vocês. Até amanhã cedo. Ótima semana de trades para vocês todos. Valeu, obrigado.